Os Estados Unidos conduziram ataques aéreos no Iraque e na Síria em resposta ao ataque com drones que matou 3 soldados americanos e deixou mais de 40 feridos na Jordânia no início desta semana. Essa informação foi chegando no fim da tarde aqui no Brasil e foi ganhando força e a repercussão está sendo muito grande. Eu falo mais sobre esse assunto com a Mariana Jangiacomo, ao vivo de Nova York. Mariana, boa noite. O que a gente já sabe sobre esses ataques? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, agora há pouco o presidente Joe Biden emitiu um comunicado sobre esses ataques, dizendo que esse é o começo da resposta dos americanos ao ataque que deixou 3 militares mortos na Jordânia. O presidente também disse que os Estados Unidos vão continuar essa resposta onde e como quiserem. Também falou que os Estados Unidos não esperam criar um conflito, aumentar um conflito no Oriente Médio, nem em nenhum outro lugar, mas que a mensagem é clara: se os Estados Unidos forem feridos, vão sim revidar, vão sim responder. Márcio, foram ataques aéreos a 85 alvos ligados ao grupo iraniano, ao grupo ligado ao Irã, Guarda Revolucionária do Irã, a Força Quds, que é a força de elite que comanda as operações desse grupo no exterior. Então, 85 alvos desse grupo no Iraque e na Síria foram ataques mais pesados do que aqueles que os Estados Unidos vinham conduzindo até agora. Foram ataques a centros de comando, centros de inteligência, depósitos de armas, usando bombardeiros do tipo B-1, então aqueles aviões americanos que têm capacidade de lançar mísseis de longo alcance, munições guiadas e não guiadas. O que acontece é que desde que o ataque da Jordânia aconteceu, matando esses 3 militares americanos, essa resposta dos Estados Unidos era esperada. Já se sabia que os Estados Unidos iriam responder de alguma forma. Joe Biden disse isso. A questão é qual seria a resposta dos Estados Unidos. Então agora a gente começa a ver, porque, Márcio, desde o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, a mensagem dos Estados Unidos tem sido de que o país não queria aumentar as tensões, não queria que esse conflito virasse um conflito regional. Então queria evitar a escalada desse conflito. Também queria evitar o envolvimento do Irã. Então, agora, com esse ataque que matou, foi o primeiro ataque ali desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou militares americanos mortos, então ataques inimigos ali no Oriente Médio. Com isso, já era esperado que os Estados Unidos fossem responder de uma forma mais pesada, mas de que forma? Teria que ser uma resposta calculada para manter a postura dos Estados Unidos de não querer escalar o conflito, não querer esse envolvimento direto do Irã e, ao mesmo tempo, responder à altura, o que o governo americano considera a altura de um ataque que deixou 3 militares americanos mortos. A resposta de Biden era muito cobrada, principalmente pela oposição, os republicanos, que dizem que Biden tem pulso fraco para lidar com essas situações. Então, todo o país aqui estava esperando para saber de que forma Biden iria responder, qual resposta calculada seria essa. O Pentágono, nos dias depois do ataque, fez questão de dizer que continuava mantendo essa posição de não querer um confronto direto do Irã. E hoje, apesar da gente ter visto então esse ataque maior, com uma intensidade maior, um ataque mais pesado, uma fonte do governo americano, uma autoridade sênior do governo americano, disse à CNN que os Estados Unidos não planejam um ataque dentro do Irã, porque isso seria, sim, escalar ainda mais esse conflito. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente ao vivo, direto de Nova York. Fundamental colocar Lorival Santana, nosso analista de internacional, nessa história. Porque os Estados Unidos, Lorival, falam num ataque em larga escala. Até que ponto esse ataque pode ser em larga escala, sem correr o risco de realmente expandir esse conflito com o envolvimento americano no Oriente Médio? É verdade, mas eu acho que há aí uma dissonância entre a retórica e o que aconteceu realmente nessa noite no Oriente Médio, na Síria e no Iraque. Porque fala assim em 85 alvos, mas são 7 instalações apenas. Apenas, entre aspas, mas são 7 instalações. Algumas na Síria, outras no Iraque. A gente ainda não sabe o número de baixas, de mortes, de eventuais combatentes pró-iranianos, de milícias pró-iranianas nos dois países. Agora, foi há 5 dias o ataque, imediatamente o governo americano havia anunciado e todos esperavam que retalharia. Por isso, houve tempo
de os combatentes, sobretudo os iranianos, que são ali os comandantes, né, os líderes ali da guarda revolucionária iraniana, eles se retirarem, né? E retirarem também os seus ativos, as suas armas mais importantes, às vezes recorrer aos subterrâneos, né? Ou se retirar da geografia de lá, realmente. Então, por isso, foi muito mais... Os Estados Unidos quiseram muito mais dar um recado do que infringir perdas reais, porque você anuncia algo, todo mundo sabe quais são os alvos. Dá 5 dias para eles se retirarem, que são alvos conhecidíssimos da inteligência militar americana. Então, por isso a gente lê por trás da retórica, os fatos mostram que os Estados Unidos não estão com a mesma preocupação que você, não estão querendo escalar essa guerra. Essa é uma prioridade maior para os Estados Unidos nesse momento do que até mesmo retalhar de forma contundente o Irã. Então, a gente está realmente numa situação de uma resposta muito calibrada para evitar o que aconteceu quando os Estados Unidos, ainda no governo Trump, mataram o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Agora, qual o tamanho da pressão eleitoral, Mariana Janjá, como falou disso, dessa pressão eleitoral em cima de Biden nesse momento? Essa é a imagem da base americana que foi atingida lá na Jordânia quando os 3 soldados morreram. Aliás, os corpos desses 3 soldados chegaram hoje aos Estados Unidos. Joe Biden ligou pessoalmente para as famílias desses 3 mortos, inclusive elevando um desses soldados a sargento de forma póstuma, e a pessoa que atendeu a ligação, se eu não me engano, era a mãe desse soldado, ficou extremamente emocionada, dizendo que foi um ato importantíssimo, e Biden conversando com ela ali tete a tete. Até que ponto a pressão eleitoral move neste movimento essas ações? Os 3 eram negros, o que é simbólico. Bem, ainda há tempo para o Joe Biden, digamos, se preocupar um pouco menos com a questão eleitoral no que diz respeito a essas questões geopolíticas, porque embora os republicanos tracionem muito, e eu estou de pleno acordo com você e com a Mariana, os republicanos tracionam muito essa ideia de que o Biden é fraco na questão geopolítica, ele pagaria um preço eleitoral muito mais alto se ele desencadeasse uma guerra regional que poderia escalar até para uma guerra mais ampla, não digo uma guerra mundial, há um exagero nisso, mas uma guerra ampla, intensa. Israel, por exemplo, não tem condições de responder sozinho ao Hezbollah. Se o Hezbollah entra com tudo, Israel precisa de ajuda americana. Já pensou um engajamento americano numa nova frente de guerra, engajamento direto e não por procuração, como é o caso da Ucrânia, teria um alto custo também para o Joe Biden. Veja que as decisões de um estadista americano não são fáceis. É o xadrez mesmo. Obrigado, Lorival Santana.